igreja, cansado de ouvir o evangelho dizendo: o diabo quer te destruir, mas você continua brincando com fogo. Quantos encantadores de serpente não estão aqui hoje à noite, achando que são maior do que o poder das trevas, dentro da sua própria força, e acham que na realidade tem o domínio da situação, quando na realidade é impossível coabitar com a luz sem ser atingido pelo fogo. A minha maior preocupação é que nós não temos um entendimento real daquilo que o texto está querendo nos passar. Essa geração mais nova, ela é influenciada muito pelo cinema. E a imagem que a maioria das pessoas tem sobre Sansão, qual é? Um homem que tem os bíceps do tamanho de uma melancia. Os tríceps dele são do tamanho de uma jaca. A sua panturrilha dá uma fruta grande aí, que as duas que eu conhecia eu falei. Um melão. E do outro lado era um mamão. E ele andava como um Arnold Schwarzenegger, em plena forma. Não hoje, né, irmão? Porque eu vi ele esses dias, ele está derrubado, ele está meio murcho. Eu acho que tiraram ele lá do negócio do gás dele. Ele deu uma mulher, a política acabou com o homem. Mas lembre-se daquelas fotos que em Schwarzenegger, toda a anatomia do corpo humano no negócio, o cara parece que vai explodir. E nós achamos que Sansão era assim. Ele andava pelas ruas assim: eu sou Sansão. Não, senhor. Não teria sentido nenhum perguntarem para um homem com esse porte da onde viria a sua força, se ele não aparentasse ser um homem comum. A grande verdade, queridos, é assim que Deus faz conosco. Quantos de nós, pessoas simples, e as pessoas olham para você e dizem assim: como é que essa pessoa pode ser tão cheia da unção e do poder? Como é que Deus pode usar? Porque Deus continua usando da mesma estratégia que usou com Sansão, que usou com Davi. Pessoas simples e comuns, mas que cheias da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, são capazes de arrancar os portões de uma cidade nas suas costas, junto com as suas ombreiras, e carregar. E a gente vê um homem de uma estatura e de um porte comum, saindo com o portão nas costas. Aí diz: esse cara não aguenta, se 1000 for para cima, esse cara não aguenta. E os filisteus mandam 1000. E Sansão, meio ripinha, tipo Renato assim, meio... pega uma queixada de jumento e começa... dizendo: é impossível. Na lógica humana, um homem não seria capaz de fazer isso que ele faz. Há um princípio maravilhoso do reino de Deus estabelecido nessa narrativa, queridos. As coisas que Deus pode garantir a você que sejam alcançadas, não são segundo a sua força, não são segundo a sua capacidade, não é segundo o treinamento que você recebeu, a faculdade que você frequentou, se o teu sobrenome é melhor do que o do outro, mas é pelo poder e a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Por isso que os filisteus não entendiam. Como é que um cara desse levanta portão nas costas? É impossível. Em que consiste esta grande força? E eles contratam Dalila. E às vezes nós achamos que Dalila era uma mulher formosa, a Coca-Cola de Israel. Aquela mulher, garrafa de Coca-Cola, né, irmão? Aquilo que é o estereotipo da mulher perfeita segundo a ótica do homem. Mas a grande verdade é que, se você olhar atentamente ao texto bíblico, não há nenhuma característica física de Dalila que é levantada. E através dos olhos dos estudiosos das Escrituras, todas as vezes que algo se destaca em alguém, as Escrituras destacam. Mas você sabe aquilo que destacou na vida de Dalila? Não era sua formosura. Mas preste atenção naquilo que nós olhamos e encontramos no versículo de número 19. Dalila fez dormir Sansão nos joelhos
dela. Não é a aparência, é a artimanha. Às vezes você se pergunta, como é que um cara derrubado como esse casou com uma moça bonita como essa? É a lábia, irmão. É por isso que você fica aí tentando. Tem uns camaradas aí que vêm, todo cheio de... Vem para a igreja, roupinha de marca, e fica lá só fazendo charme para a irmã, joga o cabelo, tal, dá glória a Deus, faz o bíceps, levanta a mão. Aí chega o outro, chega lá simplinho, com a Bíblia embaixo do braço, senta do lado da irmã, paz do Senhor, minha filha. Então, e começa com aquela lábia, e aquela conversa, e o bonitão fica, ó, chupando o dedo. Por isso que tem muito homem aí que fica aí ainda, ô Senhor, onde está a minha serva? Onde está a varoa que o Senhor preparou para mim? Você só fica nessa de galã de Hollywood, rapaz. Dalila cria um ambiente de conforto para Sansão. Sansão podia ter qualquer mulher que ele quisesse. Ele era o juiz de Israel. Um homem de bom porte. Não era um Schwarzenegger, mas também não era o ET. Lembra do ET, daquele camarada que fazia o programa do SBT? O ET. Ele também não era um Schwarzenegger, mas também não era um ET, né, irmão? Ele era um meio termo. Você acha aí o meio termo entre o Schwarzenegger e o ET. E era o Sansão. Um homem comum. Mas todo homem, e o homem aqui não é o sentido masculino, é no sentido da humanidade, tem uma fraqueza. Por isso que às vezes casamentos são destruídos. Não porque uma pessoa é mais bonita do que a outra, mas porque Satanás encontrou a necessidade que havia dentro daquele casamento e faz com que alguém se afeiçoe àquela pessoa, para que crie um ambiente de conforto no qual ela possa reclinar a sua cabeça no seu colo. Por isso que aqueles casados que aqui estão, preste atenção. Sansão se afeiçoa a Dalila. Sansão estava cansado, esgotado, depois de arrancar os portões de uma cidade nas costas, porque se você prestou atenção no versículo de número 4, diz que depois disto, cansado, e Dalila soube aproveitar do cansaço de Sansão. Você ficaria chocada com as pessoas dentro desta igreja que estão simplesmente cansadas. Para falar a verdade, não é nem a palavra cansada, é desesperadas. Não estou falando aqui nem sobre as pessoas que estão pelas portas da igreja para fora. Estou falando aqui dentro. Desesperadas. E não pense que o desespero estampa na testa de uma pessoa. Estou desesperado. Mas na realidade nós identificamos pessoas desesperadas com as atitudes desesperadas que elas tomam. Desesperados. Muita gente aqui, hoje à noite, não tem conseguido vencer, porque está com a sua cabeça no colo da Dalila. E saiba de uma coisa, no momento em que você vacilar, porque a Bíblia diz que Dalila fez dormir Sansão. No momento em que você achar que está tranquilo, que você fechar os seus olhos, o texto no versículo 19 diz que ela chama um homem
e manda-lhe rapar as 7 tranças da cabeça. E passou ela, aquela que tinha até poucos momentos ele sobre o seu colo, ela passa a subjugá-lo. E a força de Sansão é retirada dele. Não quero aqui prosseguir para falar daquilo que acontece. Ele é levado preso. Os seus olhos físicos são vazados. Mas na realidade Sansão já estava cego há muito tempo. A maior cegueira de Sansão não era física, é espiritual. É aquela que muitos de nós aqui hoje à noite vivem, cegos espiritualmente. Convivem com o pecado, dormem no colo da Dalila, achando que um dia o bote da serpente nunca vai vir. Qual é a tua Dalila? Hoje à noite, eu não sei aquilo que tem te cegado. Talvez você esteja aqui com os teus olhos cegos. Mas hoje à noite, Jesus Cristo, o mesmo que fez o cego ver fisicamente, que cuspiu na terra e fez dela lodo e passou nos olhos de um homem, quer hoje não simplesmente trazer a você a sua vista física, mas Ele quer, pelo poder da sua palavra e do seu Espírito, fazer com que você abra os seus olhos. Entenda o que Paulo escreve à igreja em Corinto, que Satanás cegou o entendimento das pessoas, para que eles não pudessem ver a verdade. Cegos, deitados no colo de Dalila, neste lugar.